English Classes, Classes 31 and 32, The World of Entertainment. Olá, pessoal! Em nossas próximas aulas, vamos conversar um pouquinho sobre o mundo do entretenimento. Quais são as opções de entretenimento que nós temos atualmente e o que podemos fazer para nos divertir, ok? Vamos lá? Espero que vocês gostem! Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de atividades que nós temos feito indoors, ou seja, em casa, em ambientes fechados. Então, nós podemos, write, learn, study, escrever, aprender idiomas diferentes ou coisas diferentes, estudar, text to friends, escrever mensagem de textos e enviar para os nossos amigos, talk to friends, conversar com os nossos amigos, sleep, que é dormir, que é uma coisa muito boa, listen to music, ouvir música, play games or surf the internet, jogar e também navegar na internet. Cada um de nós teve que reinventar o seu dia a dia. Eu acredito que existam inúmeras outras opções, mas essas são apenas algumas que vieram à cabeça quando eu comecei a preparar essa aula. E acredito que vocês já tenham feito algo do tipo durante esses meses. Os programas de TV ou TV programs devem ser uma das opções mais viáveis durante esse período de isolamento, Trouxe aqui para vocês alguns gêneros desses programas: health, soap opera, cartoon, reality shows, comedy and gossip. Acredito que todos vocês já tenham assistido a algum tipo de programa. E é uma forma gratuita, para quem não tem TV a cabo, a TV aberta também oferece algumas opções interessantes de programa. E é uma forma também de passar o tempo, de adquirir informação e de nos divertirmos. Trouxe mais alguns exemplos de gêneros de programas: wildlife, sport, talk show, documentary, the news, que fazem parte do nosso dia a dia e que nós estamos habituados a assistir em algum momento, seja durante a semana ou no final de semana. Além da TV, da internet, nós temos também movies and series, os filmes e as séries, que são inúmeros para todos os gostos, de todos os tipos. Trouxe aqui alguns gêneros para vocês: comedy, love story, drama, war, horror, adventure, action, silent, sci-fi, musical and animation. Então aqui nós temos alguns gêneros, tem algumas imagens de filmes, outros de séries, e além desses existem inúmeros outros, mas eu quis trazer para vocês relembrarem, alguns desses gêneros e também para a gente pensar no quão vasto é esse repertório de produções que a gente tem para assistir e desfrutar. Como nós podemos conhecer outras culturas, o universo, do cinema, dos livros que se tornam filmes, como é legal poder ter acesso a tudo isso. E, pensando em tudo isso, vocês sabiam que, independente se nós estamos falando de livros, de séries e de outros meios de passarmos o tempo, números, datas, cores, imagens, tamanho da fonte, cognatos, palavras que você já conhece, tudo isso fornece dicas para você entender o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você escreve. E em propagandas,
em receitas de bolo, em todos os tipos de gêneros, existem essas pistas. E por que eu abri esse parêntese aqui nessa aula? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas nesses gêneros que eu trouxe para vocês, apareceram bastante palavrinhas que só de olhar a gente já conseguia identificar sem dicionário. E está aí o segredo de aprendermos, né, uma outra língua, é prestar atenção nessas pistas. Aqui para vocês eu tenho uma coluna de palavras cognatas, que são palavras que são semelhantes ou iguais à nossa língua e nós só mudamos a pronúncia na hora de falarmos a palavra, mas quando a gente olha, a gente já sabe o que ela significa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, animal, banana, musical, chocolate, drama. São todas palavras que nós escrevemos da mesma forma que nós fazemos em português, né? Aqui no português do Brasil. E é importante a gente começar a ficar mais atento a esses detalhes, né? E algumas outras palavras nos são familiares, embora não sejam escritas da mesma forma que nós escrevemos em português. Mas, se nós observarmos a palavra, nós também vamos saber o que elas significam. Olha aqui, ó. Sport, program, important, famous. Essas palavrinhas têm diferença ortográfica? Sim. Se a gente olhar, nós escrevemos diferentes, né? De formas diferentes do português. Porém, o significado é o mesmo na nossa língua. Esporte, importante, programa e famoso ou famosa. E, em meio a tudo isso, existem também os falsos cognatos. Ah, professora, mas você acabou de me falar que tem palavras que eu escrevo igual ou parecido com português e que eu posso confiar que significa a mesma coisa. Sim, mas para toda regra existe uma exceção, né? Felizmente ou infelizmente. E a exceção para isso são os falsos cognatos ou os falsos amigos. São palavras que a gente olha e aí a gente acha que significa uma coisa, mas significam outras. E aí o que a gente faz nesse sentido? Com o tempo, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? Esses falsos cognatos. Mas quando você tiver dúvida, sempre recorra a um dicionário, tá bom? Eu trouxe aqui algumas palavrinhas que são considerados falsos cognatos. São palavras que parecem uma coisa, mas não são. Então, se a gente olha aqui, lunch, parents, college, pasta e costume, a gente vai falar, moleza, professora, é lanche, parentes, colégio, pasta e costume, óbvio. Só que não. Vamos olhar o que elas significam? Lunch, em inglês, significa almoço. Parents, pais. College, faculdade. Pasta, macarrão. E costume, fantasia. Interessante, né? É isso que me fascina em relação a idiomas. A gente sempre tem muito a aprender. O que é importante guardar, né, disso que eu estou falando para vocês? Independente do tema que nós estejamos estudando, das atividades que vocês façam no Google Sala de Aula, comecem a ser um pouquinho detetives. Observem números, cores, imagens, palavras que vocês conhecem, palavras que parecem com português. E eu tenho certeza que o seu entendimento, a sua interpretação e o seu vocabulário vai ser ampliado. Nesse ponto da aula, vou voltar a conversar com vocês sobre um assunto que eu tratei anteriormente, Future Simple, que é o futuro, né? Nós aprendemos que o will é um dos auxiliares e hoje nós vamos descobrir qual é a diferença entre usar o will e going to para falar sobre o futuro. Na aula anterior, eu falei para vocês que o will nós usamos para ações imediatas, para quando nós não fazemos planos, oferecemos ajuda, fazemos previsões, para coisas que a gente não precisa planejar antes e que ações que a gente toma no momento da fala. Vamos ver alguns exemplos?
This movie is so boring. I will choose another to watch. Probably she will not watch the TV with us. We will help you to write about this series. Então, o que acontece aqui na primeira frase? A pessoa está assistindo TV, o filme não está legal, e aí ela decide no momento da fala que vai trocar por outro. Na segunda frase, nós vemos aqui que a pessoa não tem certeza se alguém vai assistir TV com ela. Então, she will not watch TV with us. Provavelmente ela não vai assistir. Pode ser que sim, pode ser que não. E na terceira frase, alguém está oferecendo ajuda, né? Para que uma pessoa escreva sobre sua série favorita. Ok? Nós vimos como é a forma afirmativa, negativa e pergunta. Também, se você não estiver se lembrando bem, você pode assistir a aula anterior, tá? E o going to, nós utilizamos para planos, ações que nós pensamos antes e quando a gente tem certeza de que algo vai acontecer. Então, aqui, we are going to watch the movie next weekend. Nós pensamos, já planejamos que nós vamos assistir ao filme no próximo final de semana. What are you going to do this evening? O que você vai fazer hoje à noite? I'm going to watch my favorite TV program. O que você vai fazer hoje à noite? Eu vou assistir o meu programa de TV favorito. Então, já pensei sobre isso e já tinha decidido que eu ia me organizar para à noite assistir o meu programa favorito. Os dois, tanto will quanto going to, podem ser usados em um caso, que é quando a gente faz previsões sobre o futuro sem saber se essas coisas vão ou não acontecer. Então, aqui, in the future, I will be famous. No futuro, eu serei famosa. Pode ser que isso aconteça ou não. Então, você pode usar nas duas frases. In the future, I'm going to be famous. Ou quando a gente acha que vai chover, a gente também pode dizer it will rain ou it is going to rain, ok? Eu fiz essa tabela para vocês saberem, assim como eu ensinei do will, como é a forma afirmativa, negativa e interrogativa, quando a gente usa o going to. Going to está em amarelo, para indicar que a frase está no futuro. O que está em cor de laranja são pronomes, mas a gente vai ver isso mais na frente. E na negativa, o que está em rosa é o not, que é o que nós podemos usar. Lembrando que a gente pode usar you're not ou aren't, he's not ou isn't, a forma completa ou abreviada, tá bom? Para essa semana, o que faremos? Eu preciso que você assista essa aula pelo menos 2 vezes, porque quando a gente assiste a aula mais de uma vez, a gente começa a absorver informações de uma forma diferente. Então, quanto mais você assistir, melhor. Que você copie, se possível, no caderno as informações, porque quando você for fazer lição, no Google Sala de Aula fica mais fácil ter algo para consultar. E que você tire dúvidas sempre comigo. É só enviar mensagem e conversar comigo.